eu queria fazer o vídeo porque vai que eu ajudo alguém, né? Olá, cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim e esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta. E cabeçudos, no começo desse mês eu tava muito esquisito. Eu não conseguia ler nada, não conseguia ler livros, não conseguia ler quadrinhos, não conseguia ler nada. Eu falei, puta, tô numa ressaca literária foda, né? Mas eu pensei, não li nada muito bom pra entrar numa ressaca, porque geralmente a gente entra numa ressaca literária quando lê uma coisa muito boa. E aí eu também percebi que eu não tava com vontade de jogar videogame, desenhar, fazer nada das coisas que eu gostava muito de fazer. Foi aí que eu percebi que tínhamos um problema muito grave. Eu não estava bem. E eu não sabia por que eu não tava bem. Porque muitas coisas boas estão acontecendo na minha vida e não era pra eu estar mal, sabe? E aí eu percebi que era o mês de julho. E o mês de julho, desde que eu me lembro, sempre foi muito difícil pra mim, que uma aura negra paira na minha vida e tudo que é muito pequeno fica muito grande e as coisas ruins acabam se sobressaindo sobre as coisas boas. E esse mês foi foda porque eu fiquei muito pior do que todos os outros anos da minha vida no mês de julho. Talvez porque a minha vida, a minha rotina esteja mudando muito nesse mês e tudo possa ter ficado muito maior do que realmente é. E aí eu comecei a conversar com os meus amigos, falando que eu não tava bem, que eu não sabia muito bem porquê. E eu percebi que eu tava falando com eles não só pra desabafar, mas que eu queria que eles me dessem uma resposta sobre o que fazer. E foi aí que eu percebi que a única pessoa que me conhece exatamente como eu sou eu mesmo. Que ninguém podia me falar o que eu tinha que fazer pra ficar bem, pra sair desse inferno astral, ou seja lá o que é isso que me deixa pra baixo nessa época do mês. E foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Eu marquei de conversar comigo mesmo. Ninguém ia poder me julgar, porque só ia estar eu falando comigo mesmo. Eu jamais me julgaria, até por respeito aos meus próprios sentimentos. E aí, cara, eu fiquei em silêncio, pensando em tudo que me fazia bem, em tudo que me fazia mal. E aí eu percebi que as coisas que me faziam bem eram tão maiores do que as coisas que me faziam mal, que não tinha motivo de eu estar daquele jeito, que não era possível que eu estivesse mal por aquelas coisas ruins que eram tão pequenas. Foi aí que eu dei meu primeiro check na recuperação do meu mês de julho. Eu já sabia que as coisas que me faziam bem eram maiores que as coisas que me faziam mal. E aí eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava de fazer, que eu tinha parado de fazer porque eu tava mal, e que poderiam me ajudar de alguma forma a esquecer ainda mais essas coisas bobas e idiotas que me faziam mal. E aí eu encontrei essas coisas que me faziam bem e eu já comecei a praticá-las. E quase que instantaneamente eu já tava bem de novo, sabe? E esse foi o meu segundo check na recuperação do mês de julho. E aí eu comecei a listar as coisas e as pessoas que eu queria que tivessem na minha vida, nessa nova fase da minha vida, porque a minha vida tá em transição. Eu eliminei tantas coisas e eu percebi que tantas coisas fazem bem pra mim, tantas coisas e tantas pessoas fazem bem pra mim, que eu quero tê-las mais perto de mim e que eu quero me dedicar às coisas que me fazem bem, muito mais do que eu me dedicava antes. E foi aí que eu tive meu terceiro check na recuperação de julho. E agora eu tô muito bem. O que eu queria mesmo com esse vídeo era mostrar pra vocês que você se conhece e você é a pessoa que mais pode te ajudar na face da terra. Você vai imaginar que a sua mãe é a pessoa que mais te conhece, mas não, é você mesmo. Então, cara, quando nada estiver dando certo, sei lá, às vezes se procura, ao invés de procurar alguém ou uma resposta em alguma coisa. Às vezes a resposta tá em você, dentro de você. E às vezes também nem é inferno astral nem nada, até porque eu nem sei se eu acredito muito bem nessas coisas. É só porque você não tá bem mesmo e todo mundo pode não ficar bem, né? O importante é que você se conheça o suficiente pra saber o que te faz bem e o que te faz mal. E o que é necessário pra você para que a sua vida continue no caminho que você quer que ela continue. E eu nunca fiz um vídeo nesse estilo antes, mas eu espero mesmo ter ajudado de alguma forma. Se é que existe alguém tão louco quanto eu pra sentir essas coisas na vida. Mas é isso, cabeçudos. O que eu quero é que vocês se conheçam, que vocês se permitam e às vezes ficar sozinho com você mesmo pra alinhar as coisas que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor, com as pessoas que você gosta também. É fundamental, sabe? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferente e que vocês deixem um like, favoritem aí também. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos e todas as vezes que eu sentir vontade
de falar coisas nesse estilo aqui, eu vou falar porque talvez eu esteja ajudando pessoas. E uma das metas que eu tracei pra minha vida a curto prazo é que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, e talvez eu tenha um canal que possa fazer isso, não é mesmo? Bom, então é isso. Muito obrigado, cabeçudos. Tchau!